Olá, bom dia a todos. Mais um dia aqui no canal para falar mais e mais sobre Deus, sobre o que ocorria, né? Naquele tempo lá atrás, onde José tinha vários irmãos, cada um era filho de uma mulher diferente, né? E José era muito amado e causava inveja nos seus irmãos, né? E aí, um dia, eles resolveram pegar José, como ele era o mais jovem, mais novo, né? E jogaram ele no buraco e foram embora, largaram ele lá. Sempre tem um irmão que fica preocupado, mas ainda assim deixou ele lá. E José foi encontrado e levado para o rei como escravo, para viver lá no Egito como escravo. E José foi fiel, foi tentado por uma mulher casada, houve problema com ele provou que ele não tinha culpa nenhuma. Enfim, naquele tempo já havia, como hoje há, pessoas do mal, fazendo mal, querendo mal, desejando mal, mas Deus vê todas as coisas, gente. Aí que entra, olha, Deus vê todas as coisas. José, depois de julgado no buraco e vendido como escravo, ele foi chamado porque souberam que ele conseguia interpretar os sonhos, né? Ele tinha esse dom. E foi levado, né? Botaram ele para tomar um banho, arrumaram ele para levar ele ao rei. Chegou lá, o rei falou sobre as vacas gordas e as vacas magras que ele sonhava. E o que significava isso? E José revelou a ele que haveria uma escassez, um período de escassez, devido ao conflito lá no Oriente Médio. Então, essa escassez, ele teria que resolver de maneira que ele agora, vamos guardar, vamos colher tudo que tem, vamos poupar e guardar, para que quando houver esse período, não faltar alimento para a gente, para o povo, né? E assim o rei fez, né? E chegou o período realmente de escassez, né? Devido a esses conflitos no Oriente Médio. Chegou aquela escassez. Ao redor lá do Egito houve uma escassez para todos, né? E os irmãos de José foram até o Egito para tentar, porque lá estavam distribuindo alimentos, ajudando o povo ao redor, né? E os irmãos de José caminharam e foram até lá. E José atendeu eles não reconheceram José, porque José tinha sido o quê? Nomeada governador pelo rei, né? Foi nomeada governador. Olha o que Deus fez. Levou José ao posto abaixo do rei. Governador. Ele foi governador lá, do local, né? Ou seja, casou com uma mulher que trabalhava para a esposa do rei, né? A rainha, né? Casou com ela, uma moça muito boa também. E atendeu os irmãos, e ele era sentimental. Ele não ficou com pena dos irmãos. E ele amava o pai. Então ele mandou bastante alimento para lá, para a família deles, né? E eles não o reconheceram, né? E depois José senta e chora. E chora, mas José é bom, tem um coração puro. E Deus vê o coração da gente. Sabe, às vezes tem pessoas, por que fulano? Porque tem um coração puro. Ele é sincero, Deus vê o coração. Deus não vê a beleza, não. Tudo isso, a beleza foi dada por ele, mas ele não olha para isso. Ele vai olhar, ele vai escolher. Os escolhidos são pelo coração. Então a gente tem que começar a limpar o coração. Se alguém fez mal a gente, deixa para lá. Esse alguém que é mal. Você não é mal. Então esse mal não pode ficar com você, porque não te pertence.
Aí você não sabe como se livrar dele. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e deixo no teu colo esse mal. E assim você vai ficar liberto. Entendeu? Tenha um bom dia. Muito obrigado. Um abraço a todos.